Aleluia. Nós vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 19 e vamos também deixar marcado Lucas capítulo 19. Mas a nossa leitura está, obrigado, filho, está em Atos capítulo 19 e mais adiante nós estaremos lendo Lucas capítulo 19. Eu queria que você prestasse muito atenção, porque a gente vai fazer uma leitura e eu queria que você, junto comigo, imaginasse esses acontecimentos. Atos capítulo 19, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém e amém. Queridos, quem já está acostumado a me escutar sabe que eu sou um grande admirador do registro bíblico que fala da igreja de Éfeso. Estudar a igreja de Éfeso é abrir a porta para uma das maiores revelações do Novo Testamento. Isso porque, por muito tempo, a igreja foi um mistério que estava guardado em Deus. No Antigo Testamento, você vai encontrar passagens que apontam para a igreja e que hoje nós sabemos que essas passagens estavam falando da igreja. Agora, nós sabemos porque nós somos a igreja. Porém, nos dias em que essas palavras foram ditas, quem ouviu não entendeu. Por exemplo, Deus dizer que chamaria de povo quem não era povo. Está escrito no Antigo Testamento, mas os judeus, o povo de Deus, não entendeu isso. A gente sabe disso porque os próprios apóstolos, mesmo depois de terem andado com Jesus por 3 anos, ainda tiveram dificuldade de lidar com pessoas que não pertenciam a Israel. Basta a gente lembrar da experiência de Pedro, o apóstolo, com o centurião Cornélio, que era um centurião gentil da corte romana e era um homem
de coração muito bom, dava esmolas, orava a Deus, mas não era salvo, não era crente, não tinha passado por uma experiência de conhecimento do Evangelho. Tinha boas obras, né? Mas as obras não são suficientes para salvar um ser humano. Porém, a Bíblia diz que Cornélio tinha um coração devotado. Deus viu isso e Deus manda um anjo falar com ele. E aos anjos não foi dada a autorização para evangelizar, mas o anjo foi a Cornélio dizendo, olha, quando Cornélio viu o anjo, a Bíblia diz que Cornélio se prostrou e o anjo mandou ele levantar e dizer assim, ó, eu sou servo como você, e tuas orações têm chegado, tuas esmolas têm subido diante de Deus, mas em outras palavras, isso não é suficiente, você precisa ouvir a mensagem certa. Então mande buscar na cidade de Jope um homem chamado Pedro, que ele está na casa de Simão Curtidor, e ele vai te dizer o que você precisa saber. Pedro vem, e quando Pedro chega e sabe que vai falar para um gentil, Pedro chega com muito formalismo. Na verdade, Pedro não estava confortável, e Pedro só foi porque Deus deu uma visão para Pedro. Quem conhece a passagem vai lembrar que Pedro estava hospedado na casa de Simão Curtidor, que tinha uma casa na beira-mar, na cidade de Jope, e perto da hora do almoço, Pedro vai dar uma caminhada assim no terraço, de repente ele é tomado e tem uma visão, e nessa visão ele vê um lençol preso pelas pontas, e dentro desse lençol tinha vários animais que na cultura judaica eram animais impuros. E Pedro ouve uma voz dizendo, levanta-te, mata e come. Aí Pedro diz, de maneira nenhuma eu vou colocar na minha boca coisa comum ou impura. E ele ouve uma voz dizendo, não tenha como impuro aquilo que Deus purificou. Quando isso acontece, ele percebe que está chegando gente atrás dele. Além da visão que ele tem, ele ouve a voz do Espírito Santo dizendo para ele, Pedro, não temas ir com esses homens que vieram aqui te chamar, porque fui eu que os enviei. Então, eu entendo que o Espírito Santo teve que ser muito claro com Pedro, porque ele já sabia que Pedro tinha uma resistência, né? Quem quiser conferir depois, a passagem está lá em Atos capítulo 10. Qualquer coisa você anota e depois em casa você dá uma conferida. E eu entendo que o Espírito Santo falou porque o Espírito de Deus já sabia que havia uma resistência em Pedro. Pedro foi. Quando chega lá, Cornélio estava feliz da vida, tinha chamado o pessoal mais próximo dele e recepciona Pedro dizendo, olha, está todo mundo aqui reunido, esperando para te ouvir. E Pedro, quando se depara com aquilo, Pedro vai dizendo, olha, você sabe que não fica bem, eu sou judeu, você é gentio, porque dentro da cultura dos hebreus, né, dos filhos de Israel, eles não se misturavam, eles não sentavam à mesa com os gentios, não havia relacionamento de um judeu ir na casa de um gentio. A comida do judeu não era a comida do gentio. Quando você vai ver Jesus multiplicar a comida para aquela multidão a partir de 5 pães e 2 peixinhos, sabe por que tinha alguém lá com 5 pães e 2 peixinhos? Porque 5 pães e 2 peixinhos era a marmitinha, que provavelmente a mãe daquele rapaz preparou para ele, porque como israelita, ela já sabia que um israelita não come em qualquer lugar. Então, ele tem que levar, até hoje você vai a alguns lugares que tem um fluxo muito grande de judeus, você vai, por exemplo, tem lá o McDonald's Kosher, né, ou Kosher, que é um McDonald's que faz fast food, né, comida de lanchonete, mas dentro da norma de preparação para quem é judeu, porque o judeu, ele só come se estiver dentro daquele procedimento de confecção, vamos dizer assim, o preparo da comida, do alimento. Então, o judeu não come em qualquer lugar, não senta estou falando principalmente o judeu do tempo bíblico.
Então, eles sabiam que tinham passado por conta da mistura com outros povos, de ter absorvido a idolatria de outros povos, aí veio o cativeiro, tudo aquilo. Então, havia, principalmente nos dias de Jesus, esse sentimento. Você sabe que, inclusive, uma das razões porque Jesus era muito atacado, muito criticado, era o fato de Jesus ser acessível a todo mundo. E o que acontece? Pedro, mesmo depois de ter andado com Jesus, mesmo depois de ter escutado Jesus falar e de fazer discípulo de todas as nações, mesmo tendo recebido isso com muita clareza, mas Pedro ainda não tinha entendido, não havia compreendido o mistério da igreja, que é aquilo que está dito em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Salvação agora não está mais restrita apenas a um grupo, a uma nação, a um povo. E era isso que os discípulos que caminharam com Jesus ainda não haviam compreendido plenamente. Por mais que você encontre no Antigo Testamento o profeta dizendo: eu tenho uma aliança para fazer, um concerto novo, dessa vez não vai ser escrito em tábuas de pedra, mas vai ser escrito no coração. Ele está falando de quê? Está falando da igreja, está falando do Novo Testamento, da nova aliança. Só que esse mistério só veio ser compreendido plenamente a partir do momento que o Senhor Jesus levanta um homem chamado Paulo. Paulo é o conhecido apóstolo e doutor dos gentios, porque Paulo é quem vai harmonizar esse relacionamento entre os convertidos que vieram do judaísmo com os convertidos que vieram de outras nações, os gentios. E o que acontece? Na sua segunda, para a gente chegar no texto aqui, na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele sai de Jerusalém, ele passa por Antioquia da Síria, Antioquia da Cilícia, ele vai a Frígia, Derbe, várias cidades. Ele sai de Atenas, na Grécia, que era o centro da filosofia daquela época. Ele prega no Areópago, que era o ponto de encontro dos filósofos. De lá ele segue para Corinto. Nesse meio tempo, chega em Éfeso, e Éfeso era uma cidade de muita importância naqueles dias, porque era uma das principais capitais do período do Império Romano. Era uma das principais capitais porque Éfeso era um centro cultural, vinha gente de todas as partes do mundo, porque quem ia para Roma passava, o porto de Éfeso estava na rota. Então era um centro cultural porque tinha gente de todo lugar do mundo, era um centro político porque quem vinha tratar dos assuntos políticos em Roma passava em Éfeso, era um grande centro comercial. E ainda hoje tem em Éfeso uma estrada extremamente larga, por conta do comércio que a cidade movimentava. E ademais de tudo isso, do aspecto cultural, político, econômico, tinha o aspecto religioso, porque em Éfeso ficava o templo, que esse templo era considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo, era o templo de Ártemis, ou também conhecida como Diana, a deusa dos Efésios, curiosamente chamada também Rainha dos Céus. Bom, vamos para frente. E o que acontece? Paulo chega, antes de chegar em Éfeso, passa por Éfeso um cabra muito bom, uma pessoa maravilhosa, um tal de Apolo, fervoroso, tinha uma palavra boa, só que Apolo tinha um conhecimento limitado do Evangelho. Por quê? Porque Apolo ainda vem do resultado da pregação de João Batista, pregação do arrependimento. E Apolo, ele não tem um conhecimento muito abrangente, não tem um conhecimento muito claro, mas ele transmite o que ele sabe. E o que acontece? Quando ele chega em Éfeso, conhece um casal, depois vieram a ser grandes ajudadores de Paulo, que foi Priscila e Áquila, e ele traz uma palavra, de forma que quando Paulo sai de Atenas na Grécia, vai a Corinto, de Corinto ele desce para Éfeso, porque Éfeso era uma cidade estratégica, Paulo tinha que ir ali.
Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra, e aqui a gente já leu isso aqui, ele encontra um grupo de 12 irmãos. E Paulo percebe que eles são irmãos, né? Que a Bíblia diz que eles são irmãos. Só que Paulo se dá conta de que está faltando alguma coisa, e ele diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles dizem: nós nunca nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. E a explicação disso é porque esses irmãos só conheciam o batismo de João o Batista, primo de Jesus, primo em segundo grau. E o que acontece? Sabiam da mensagem do arrependimento, creram na mensagem do arrependimento, se batizaram para arrependimento, mas faltava alguma coisa, porque a mensagem de João falava de arrependimento, mas também apontava para uma mensagem plena, porque um dos pontos fortes da mensagem de João era: eu vos batizo com água, mas quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não tem como um crente pentecostal não se alegrar com essa passagem, né? É tremenda. Dá até vontade de esquecer que é doutrina e transformar em pregação. Mas vamos falar, tem que aprender a palavra. E o que acontece? Esses 12 irmãos lá de Éfeso sabiam disso. Aí Paulo vem para trazer a revelação que eles não conheciam, né? Para anunciar do que João havia falado quando dizia que viria um mais poderoso do que ele. Anuncia a Cristo, e eles são batizados em nome ou na autoridade do batismo, ou no batismo que havia sido delegado por Jesus, entendeu? Então eles foram batizados segundo a orientação de Paulo. E o que acontece? Agora a gente vai para, isso aqui é só o pano de fundo, né? O contexto histórico. Vamos para a mensagem propriamente dita, o nosso estudo. Depois que Paulo ganha, ou melhor, não vou dizer ganha, mas depois que Paulo instrui esses 12 irmãos e dá a eles uma base mais plena da mensagem do Evangelho, Paulo agora ele põe em prática o seu plano de ação, a sua estratégia de evangelismo. E qual era a estratégia de Paulo? Quando Paulo chegava numa localidade, seja ela qual fosse, ainda que for, Paulo era o apóstolo dos gentios, então ele começa o ministério dele, né, ajudando Barnabé lá em Antioquia, até dedicar-se plenamente ao trabalho com os gentios, aos de outra nação. E o que ocorre? Quando Paulo se dirige a essas localidades, a essas cidades, a esses povos de outras nações, apesar de Paulo ter como objetivo a evangelização dos gentios, contudo Paulo tinha uma estratégia. Qual? Antes de começar a pregar o evangelho para os gentios, primeiro ele procurava uma sinagoga. A sinagoga era uma espécie de templo, era a congregação aonde os judeus se reuniam para cultuar a Deus de acordo com a orientação do Antigo Testamento. Era um pessoal que vivia com base na lei. Então, Paulo, quando chegava num lugar, primeiro ele ia à sinagoga, procurava ganhar os judeus, e ele fazia isso o máximo que pudesse, depois de alcançar. Tanto que é o próprio apóstolo Paulo que diz, né? Porque não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus, para a salvação. Me ajuda aí. De todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois do gentio. Ele fala exatamente o que ele faz. E o que ocorre? Essa era a estratégia de Paulo. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontrou esse grupo de 12 irmãos, anuncia, ora por eles, impõe as mãos. A Bíblia diz que eles, além de terem um conhecimento mais claro acerca do Senhor Jesus, Paulo orou por eles. A Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo e já receberam um dom de profecia na hora. Paulo cumpriu essa etapa,
Fechou esse ciclo, agora ele põe em prática a estratégia dele, ele vai para onde? Para uma sinagoga. Versículo 4, né? Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aqui foi o batismo em águas deles, que eles eram batizados só no batismo de João, do arrependimento, foram batizados no batismo do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Ok. Versículo 8 diz: e, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Fazendo o quê? Disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então preste atenção que durante 3 meses, Paulo está na sinagoga. Disputar aqui é porque a versão corrigida traz alguns termos numa compreensão mais um português mais antigo. Mas disputar aqui não é debater para ver quem está com a razão. A ideia de disputar aqui é manter uma conversa, é expor um argumento, é demonstrar uma ideia para provar que aquilo que se está dizendo tem a fundamentação da palavra de Deus. Mas como, pastor, que ele fazia isso se naquele tempo não tinha a Bíblia como a gente tem hoje? Não tinha o Novo Testamento. Mas a única forma de evangelizar que Paulo poderia usar a palavra de Deus como fundamento era quando ele evangelizava os judeus. O gentio não tinha regra de fé, mas o judeu tinha o Antigo Testamento. E o que é que Paulo, que era um perito no Antigo Testamento, qual era o pensamento de Paulo? Ora, eu vou para a sinagoga, porque aqui estão os meus irmãos de nação, aqui estão os judeus. E o que é que a gente tem em comum? É que eles creem que a lei, que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Tudo que eu preciso é demonstrar na lei, no Antigo Testamento, na palavra, que aquelas profecias messiânicas, elas se cumprem em Jesus. Paulo consegue fazer isso por 3 meses, até que, no versículo de número 9, veja o que acontece. Versículo 8: e entrando na sinagoga, falou ousadamente. Ousadamente aqui é com liberdade, é com toda... Paulo era de temperamento colérico, então ele vivia de forma muito intensa o que fazia. Falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano aqui não era que o cabo era tirano, não. Tirano era o nome dele, né? Tirano é uma daquelas pessoas que você quase não vai encontrar informação. O que os estudiosos arriscam a dizer é que Tirano provavelmente era um grego que tinha um centro de estudo e deveria ter na sua escola, no seu centro de formação, um espaço que ele acabou cedendo para o apóstolo Paulo, para que Paulo expusesse a sua mensagem. Beleza, pastor, mas eu ainda não entendi sobre o que o senhor quer falar. Eu queria passar essa informação para a gente entender do que se trata isso aqui. Eu não sou muito de colocar tema em mensagem ou em estudo, né? Mas se a gente fosse colocar um tema, nós poderíamos chamar de mantendo o foco no propósito. Todo ser humano, ele nasce com um propósito. Existe um propósito universal, que o crente ou em todo ser humano, ele nasceu com esse propósito. E qual é? Está na Bíblia.
quando Paulo pregou em Atenas, no Areópago, ele diz que a razão pela qual o homem foi feito foi para que buscasse ao Senhor. Então, o homem nasceu para se relacionar com Deus, o homem nasceu para buscar a Deus. Agora, a maioria dos homens não quer e eles vão arcar com as suas consequências. Eu vi outro dia um estudioso, que eu não concordo com tudo que ele diz, mas ele escreve muita coisa coerente. E ele dizendo uma coisa interessante. Ele diz que o habitat natural do peixe é a água. Se você tira o peixe da água, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Então, ele diz o seguinte, ele diz que o ambiente natural do ser humano é Deus. Porque o homem veio de Deus, a alma da gente veio, a alma humana foi o fôlego que Deus soprou da sua essência para dar vida a um boneco de barro. Então o que acontece? O homem foi criado, para viver em Deus. Quando o homem decide viver fora de Deus, o que vai acontecer? O salário do pecado é o quê? Sabe uma coisa que pouca gente sabe? Pouca gente sabe disso, que Deus não manda ninguém para o inferno. Você sabia disso? Deus não manda ninguém para o inferno. Na verdade, o inferno nem foi criado para o homem. Pastor, o senhor está... Deus não manda... Não, o homem caminha com seus próprios pés. Ele vai com suas próprias pernas. Quando o homem rejeita a Deus, seu propósito, sua vontade, ele está por sua conta. E é por isso que Salomão diz em Provérbios: há caminho que aos olhos do homem parecem caminhos bons, mas seu fim são os caminhos de morte. Mas é o caminho que o ser humano escolhe com sua livre e espontânea vontade. Tá bem, pastor? Então, todo ser humano tem um propósito? Tem. O propósito do ser humano é buscar a Deus. Agora, quando o homem busca a Deus, quando o ser humano passa a se relacionar com Deus, por meio do arrependimento, da conversão, da experiência pessoal, das experiências espirituais, o ser humano agora, como uma criatura regenerada e que passa a partir desse momento a ser um filho de Deus. Ora, como filhos de Deus, o que é que a gente faz? A Bíblia diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não tomar a forma desse mundo, não se conformar, não receber a forma, não caber na forma desse mundo, mas a ideia de nós é nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, existe um propósito universal, é que todo homem busque a Deus. Quando o homem começa a buscar a Deus, ele começa a ter o seu entendimento transformado pela palavra, ele começa a se relacionar com o Criador, ele começa a viver uma vida de intimidade, aí Deus vai revelar seus propósitos específicos, sua vontade específica. E deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui: quando eu falo de propósito de Deus na vida de um crente salvo, eu não estou dizendo o seguinte: se Deus tem um propósito com você, porque tem gente que acha que, qual é o propósito que Deus tem comigo? Acha que Deus só tem um propósito com ele, se Deus chama ele para ser pregador, ou para ser pastor, ou para ser dirigente de círculo de oração, ou para dirigir uma congregação. Isso tudo é propósito de Deus, mas não é porque uma pessoa não recebeu um propósito de ser líder ou de desenvolver um ministério na igreja, não quer dizer que aquilo que Deus a chamou para fazer não seja um propósito. Tem um livro extraordinário, na verdade eu nem sei se tem mais, porque eu procurei, a CPAD parece que não publica mais, esse eu herdei da minha mãe. Esse livro se chama O Povo Mais Feliz da Terra. Outro dia minha filha estava lendo ele e a gente conversando, e eu falei tanto desse livro para minha esposa, que minha esposa, é bem velhinho ele. Eu digo não tem mais porque a CPAD não publica mais. Talvez você consiga baixar na internet, mas eu tenho ainda original da época da minha infância. E eu falei tanto desse livro para minha esposa, que ela começou a ler. E de vez em quando eu observava, já tem anos isso, de vez em quando eu olhava e eu via a irmã Kessia lendo, e as lágrimas
Saindo dos Olhos, que é um livro fantástico. É um livro que conta a história da criação da Adonep, né? Que é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, que foi uma estratégia criada para alcançar os homens de negócio, os multimilionários que precisavam ser salvos. E o livro começa contando dos crentes que viviam na Romênia e que fugiram para a América por causa do comunismo, que eles receberam uma profecia, e naquele momento os crentes tradicionais pagaram um preço muito alto, porque crente tradicional não cria em profecia. O que acontece? Ficaram lá. Os crentes pentecostais tinham recebido uma profecia de que um grande mal, uma grande perseguição viria na Romênia. Eles creram nisso com tanta convicção, até porque os profetas, né, daquele tempo, não era como esses profetas de hoje, né, que profetiza aquela coisa que qualquer um profetiza, né? Estou contigo, vou te abençoar, sou teu amigo. Não, era profecia mesmo, né? Eles contam um caso lá de um irmão que foi receber uma caravana de crentes. Só para você ter uma noção, vou voltar para o texto, e o tempo está me ajudando. E o que acontece? Um grupo de irmãos ia receber uma caravana de crentes. Parece que eram crentes russos, se não me falha a memória. Aí o irmão que ia receber essa comitiva, ele tinha lá, ele criava animais, ele tinha separado lá um carneiro, só que o carneiro que ele tinha separado era perfeito, era lindo, e ele tinha também um carneiro que era cego. Aí ele disse, aqui não é ele, né? Não é sacrifício do Antigo Testamento, eu vou matar um carneiro para dar de comer aos irmãos. Então o carneiro que eu vou separar para ti, Senhor, para atender os irmãos, na hora de matar, ele deixou o bonitinho lá e matou o carneiro caolho, né, que era cego de um olho. Aí matou o bicho, cortou a cabeça, deixou guardada lá no celeiro e recebeu os irmãos lá que vieram da Rússia. Se não me falha a memória, esse detalhe talvez faz muitos anos que eu li esse livro. E os irmãos lá naquele banquete e tal, e comendo, e tinha uma irmã que ela não podia gerar filhos, e um irmão russo, profeta, na hora da oração levantou a profecia e disse assim, tu vai ter um filho varão, e Deus tem um grande negócio com ele. Esse menino é Demos, mas não é o Demo não, é porque o nome é armênio, na verdade não era Romênia, era Armênia. Demos Shakarian, que é o autor desse livro, que é um dos fundadores da Adonep. A mãe dele recebe a profecia e a mãe dele não podia engravidar, e os pais dele não acreditavam em profecia, e se não me falha a memória, parece que é o pai dele que tinha feito esse voto com Deus, e na hora H entregou, foi o carneiro feioso. Aí o pai dele era meio cego, na verdade não cria em nada. Aí esse irmão profeta russo repreende ele dizendo assim, tu me prometeste o carneiro bom, mas tu me deste um carneiro cego. Aí ele treme na base, porque ninguém sabia disso. Deus pega esse irmão que veio da Rússia, que nunca tinha visto ele se levanta da mesa, sai caminhando, entra no celeiro e traz a cabeça do carneiro com olho cego. Daquele momento para frente, a família desse irmão passou a crer nos dons espirituais, em profecia, que Deus fala e se revela no meio do seu povo. E por causa de uma profecia dizendo que um grande mal viria sobre a Armênia, e isso se cumpriu, porque quando o comunismo assumiu lá, foi um massacre, mas os crentes que ouviram a palavra e migraram para os Estados Unidos, se estabeleceram em Nova York, eram tudo gente simples, mas receberam a promessa de que iam ser poderosamente abençoados, e isso aconteceu lá com Demos Shakarian, né, que é o autor do livro O Povo Mais Feliz da Terra. Não sei nem porque eu estava falando isso, mas enfim, quando Paulo chega, vamos voltar para o texto, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra lá uma sinagoga, ele começa a transmitir a palavra. Ele passa 3 meses falando com toda ousadia, com todo entusiasmo, com todo o ânimo. Depois de 3 meses, o que acontece? Ele começa a encontrar uma resistência. Paulo pregava para os judeus usando o Antigo Testamento.
Porém, quando... tem um argumento que a gente costuma dizer, né? Que diante de fato, não tem argumento. Uma vez que você comprova, por exemplo, se a luz está apagada, a luz do templo apaga, aí eu digo, a campainha, ela é prateada. Aí o presbítero Lucas diz, não, pastor, ela é dourada. Aí, não, eu acho que é prateada, eu acho que é dourada. Até então, se a luz estiver apagada, vai ficar uma discussão, uma divergência. Mas se acender a luz, é fato, a campainha é dourada. A não ser que eu seja cego ou daltônico, mas é um fato que é visível e perceptível, a campainha é dourada. Onde é que o senhor quer chegar, pastor? Quando Paulo chegava numa sinagoga e ele começava a dizer que Jesus é o Messias, qualquer judeu que tentasse questionar, o que é que Paulo fazia? Ele ia para a Escritura, ele ia para a palavra. E o que acontece? Quando a palavra está dizendo, porque é mais ou menos o mesmo argumento, acerca de um assunto, eu posso ter uma opinião, Zezinho pode ter outra opinião, mas quando a gente tem opiniões diferentes, o que é que a gente faz? Vamos para a Bíblia? Vamos para a palavra? Nos tempos de Paulo, só dava para fazer isso com os judeus, e é o que ele faz. Só que quando chega na sinagoga de Éfeso, a Bíblia diz que depois de 3 meses, porque Paulo está falando e está convencendo pessoas, ele está levando pessoas a um conhecimento e as pessoas vão sendo persuadidas, ou seja, convencidas acerca do reino de Deus. O que acontece? A Bíblia diz que como alguns deles se endurecessem, esse texto aqui eu vou ler para vocês na NVT, o versículo 9 diz assim, mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Caminho, você sabe, quando você lê, você sabe que caminho aí está com C maiúsculo, caminho aí era a forma como o cristianismo era conhecido nos primeiros séculos, nos primeiros anos do século I. Né? Era assim que a igreja era conhecida, era assim como os seguidores de Cristo eram conhecidos, os seguidores do caminho. Aí o que acontece? Paulo está lá 3 meses, falando a palavra, convencendo pessoas, aí no meio dos judeus tem um grupo que eles endurecem e diz assim, a gente não aceita o que você está dizendo, a gente não aceita, a gente rejeita, a gente nega o que você está dizendo. A princípio começa com um endurecimento, uma resistência, depois se transforma numa rejeição e depois se transforma em crítica, porque a Bíblia diz que eles começam agora a falar mal contra o caminho, contra a mensagem que Paulo anunciava. Onde é que o Senhor quer chegar? Escute, todos nós nascemos com um propósito. E agora eu lembrei porque que eu citei o Demos Shakarian, né, do livro O Povo Mais Feliz da Terra. É que Demos Shakarian foi um homem que impactou o mundo, impactou nações. Aí você pergunta, e ele era o que, pastor? Quase que eu ia ficar devendo essa informação para vocês. Ele era o que? Ele era um grande pregador? Não. Ele foi um pastor, um evangelista? Não. Ele se destacou com o quê? Demos Shakarian. É interessante a história dele. Era um homem simples, de conhecimento simples. Agora, Demos Shakarian foi um homem que Deus olhou para ele e disse assim, eu vou te abençoar, eu vou te fazer muito rico, para através de ti eu ganhar outros milionários. Então, a vida de Demos Shakarian, ele entendeu, Deus não me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para ser pregador, Deus... Claro que não é o propósito de Deus para todo mundo, né? Tem até crente que queria ter um propósito desse, mas isso não é para todo mundo, né? O propósito de Deus para Demos Shakarian foi fazer dele um milionário. Ninguém dá um amém, um glória? Tem crente que já está até mudando a forma de cantar, né? Eu quisera ser um crente milionário. Demos Shakarian foi um homem que Deus investiu, e o que acontece? Deus faz dele um milionário, e ele investiu em grandes cruzadas, em vários lugares do mundo, inclusive
Inclusive, isso é um fato curioso da vida dele. Ele teve a oportunidade de falar com Fidel Castro. Fidel Castro não aproveitou a oportunidade, né? No trono branco a gente vai ver ele lá. Só que a gente vai estar ao lado de Jesus, julgando com Jesus. Enfim, vamos lá. Algumas pessoas precisam entender que os propósitos de Deus são específicos. E é uma grande perda de tempo a gente tentar viver o propósito da vida do outro, ou ter inveja daquilo que Deus tem na vida do outro. Não dá certo. Não dá certo. Gente, você vai encontrar, quando você olha para o apóstolo Paulo e seus companheiros, você vai encontrar Paulo como um grande líder do Novo Testamento. Você vai encontrar Lucas como um grande cooperador, um homem que deixou um registro do Evangelho de Jesus, né, conforme o seu nome, né, segundo Lucas, o Evangelho dos Gentios, e você tem o registro histórico de Atos dos Apóstolos. Foi Lucas quem escreveu. Lucas era um companheiro que estava acompanhando Paulo, registrando tudo, era um companheiro fiel. Mas você vai encontrar, por exemplo, no ministério de Paulo, um homem que ele não se destaca porque pregava, ele era simplesmente um amigo que alegrava a alma de Paulo. Estou tentando lembrar o nome dele agora, eu nem pensei que ia falar dele. Paulo tinha um amigo que, quando ele sabia que Paulo estava na cidade, ou preso, ou seja lá para julgamento, para enfrentar qualquer coisa, ele chegava junto. E Paulo diz assim: ele recreou muitas vezes a minha alma. Qual era o propósito dele? Ser um amigo para Paulo. Outros serem Timóteo. O propósito de Deus na vida de Timóteo foi ser um fiel cooperador de Paulo. Gente, você vai encontrar isso em toda a Escritura, entre os homens que estavam ao lado de Davi. Você vai encontrar os valentes de Davi, homem que pulava numa cova com a lança para enfrentar leão. Homens de guerra cumpriram seu papel ajudando Davi. Mas você vai encontrar homens que também cumpriram a tarefa de guardar a bagagem dos outros. E Davi diz que quem guardava a bagagem de quem ia para a peleja, recebia o despojo, a recompensa da guerra, junto com quem ia para a peleja. Porque Paulo entende, Paulo não, aqui é Davi. Davi entende que Onesíforo era o nome desse amigo de Paulo, se não me falha a memória. É porque o nome é estranho, aí eu já estou com 47, eu vou fazer, né? Aí vai perdoando. Então, você tem Davi entendendo o seguinte: eu tenho gente que vai comigo para a guerra, mas eu tenho gente que fica para guardar a bagagem. Eles vão receber recompensa também. O reino de Deus funciona da mesma forma. Olhe a obra missionária. Você vai encontrar quem vai. Alguém diz, vou ver se eu não esqueço essa fala. Alguém diz que missão é feita com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem envia ou de quem contribui. Todo mundo está envolvido. Gente, o próprio conceito de igreja, um dos conceitos de igreja é que a igreja é um corpo formado por muitos membros, mas tudo com um objetivo comum. É uma relação de interdependência, né? Tente coçar a ponta do nariz sem dobrar o cotovelo, não vai funcionar, né? Você pode ter cotovelo, articulação, se não tiver unha, não tem o mesmo efeito. Tudo no corpo tem sua finalidade bem ajustada, o corpo funciona perfeitamente quando cada membro entende o propósito que foi chamado para desenvolver. Agora escute uma coisa: se tem alguém extremamente interessado em que eu e você não cumpramos o nosso propósito, é Satanás. Porque se a gente é um corpo, se há uma relação de interdependência, onde a gente depende um do outro, se um membro ele não está cumprindo a sua função, olha, você pode ser forte, musculoso, pode ter um coração muito bom, pode estar com suas taxas tudo em dia, mas se os seus rins falharem, acabou-se.
Se o fígado não estiver bem, se o pâncreas não estiver bem, está tudo interligado. E a gente precisa ter essa compreensão como igreja. E a gente precisa entender que se Deus me chamou para cumprir um propósito, gente, deixa eu te falar uma coisa, e eu reafirmo isso, quando eu falo de cumprir um propósito, não estou dizendo necessariamente que eu tenho que ser líder, não. Porque se você perguntar qual era o propósito de Deus na vida de Susana Wesley, o que é que Susana Wesley foi na história? A mãe de John Wesley. Agora, quando você observa a forma como Susana Wesley criou os filhos, que a gente fala de John Wesley, mas a gente não fala dos outros filhos, e a gente não fala da descendência, porque o propósito de Deus na vida dela foi só um: você vai ser mãe, e você vai criar seus filhos. Só que a forma como ela cria os filhos formou excepcionais homens de Deus, que até hoje seus nomes são reverenciados. Por quê? Porque ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não é muito legal o que eu vou falar, mas eu tenho que ser muito sincero. Muitas vezes, tem pessoas que são tão bombardeadas com a ideia de que você só vai ser feliz plenamente quando você se casar, encontrar a sua alma gêmea e tal. Não é assim, gente. Não é todo mundo que Deus estabeleceu o propósito de dizer, você vai casar. Não é todo mundo. E não é porque Deus escolheu, claro, bom, não foi para mim, né? Mas não é porque Deus escolheu para uma pessoa o celibato, que ele vai ser infeliz. A gente precisa ter essa compreensão, porque o que é que ocorre? Muitas vezes a gente acha que só vai atingir a nossa felicidade plena quando a gente tem aquilo que a gente quer. Mas pera, será que aquilo que eu quero é realmente o que Deus determinou para mim? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que engrandece e ela não acrescenta dores. Aí fica a gente, morrendo, ele me dá, Senhor, se eu não alcançar isso, eu nunca vou ser feliz, nunca vou ser. É porque sua felicidade está nas coisas daqui da terra, mas a gente tem que aprender a se realizar em Deus, em saber que está no centro da vontade de Deus. Se Deus me chamar para ser um zelador da igreja, eu tenho que dar o meu melhor, porque eu vou ser recompensado, não é pela função que eu exerço, mas é por cumprir o meu propósito com Ele. Se Deus me chama para tocar nos músicos, eu tenho que dar o meu melhor, é para Deus. Esses dias eu estava conversando, uns meses atrás eu estava conversando com um presbítero, que ele é neto do pastor Zé Wellington, que foi o presidente da convenção geral. Ele é daqui de Caruaru, e a gente conversando, e falou. Eu vi ele falando sobre música, e escutei quando ele disse assim, eu vi, não foi ninguém que me falou não, num momento de louvor, cansei, Ron Kenoly é um grande musicista, um cantor evangélico americano, e ele toca com os melhores músicos dos Estados Unidos, e esse presbítero disse, eu estava lá, eu vi, num culto, uma pessoa caiu endemoniada na frente do palco. O irmão que estava tocando o contrabaixo chegou perto dele, não falou nada, começou a tocar o contrabaixo de uma forma diferente e o rapaz foi liberto na hora. Qual era a visão dele? Deus não me chamou para ser pregador, Deus não me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para ser presbítero, Deus me chamou para ser músico. Agora, se é para ser músico, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser um instrumento na mão de Deus como Ele quer. Demos Chacarian foi um homem, não, Deus me chamou. Tem mulheres que acompanhavam Jesus, serviam a Jesus com seus bens.
Não foi chamada para pregar, para profetizar. Não, eu vou ajudar Jesus com o que eu possuo. Tem gente que Deus chama, não, vai cuidar de criança. Tem gente que Deus chama para ser diácono, e se Deus chamou para ser diácono a vida toda, não adianta querer colocar para presbítero como dando um prêmio de consolação, porque a igreja vai perder um presbítero e um diácono. Porque se ele não foi chamado para ser presbítero, ele vai ser um presbítero inoperante. E se ele foi chamado para ser diácono e foi colocado no presbitério, a igreja vai perder um diácono atuante. Então, a gente tem que aprender a se realizar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porém, entenda o seguinte: quando eu e você conhecemos o propósito de Deus na nossa vida, Satanás, porque, gente, a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Só que ela é boa, perfeita e agradável, não é só para a gente que vive ela, não. Se eu estou dentro da vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para aqueles que estão relacionados comigo, que estão envolvidos dentro do propósito. Quer ver uma coisa? Olha para Jonas. Jonas sai da vontade de Deus. Aí eu pergunto, foi ruim só para ele? Foi ruim só para ele, não. Quem está no barco com ele, tem alguma coisa errada aqui. Não, tem alguma coisa. Aí alguém olhou assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Tiveram prejuízos, porque começaram a jogar as cargas, a bagagem, ou seja, a decisão de Jonas de sair da vontade de Deus, mesmo que no final ele tenha reconhecido e dito, não, eu vou fazer o que Deus quer da minha vida, eu vou desenvolver aquilo que Deus determinou para mim, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Ele voltou, no final das contas deu certo, mas teve perdas? Teve consequências. E a gente precisa entender que nós precisamos de convicção, clareza, firmeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se eu não tenho convicção, na primeira crítica, na primeira oposição, na primeira pedrada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me entristecer e eu vou me embora. Mas Paulo entendia o seguinte: Deus me trouxe aqui para Éfeso, e não é porque tem meia dúzia de judeu aí que está insatisfeito que eu vou parar, não. Vocês não querem? Eu vou para a escola de Tirano, porque lá tem gente que quer ouvir a palavra. Simples assim. Gente, a gente precisa ter convicção de quem a gente é em Deus. Eu estava dizendo isso para meus filhos esses dias. Eu disse para eles: por muito tempo papai evitou, está em rede social. Mas Deus vai preparando a gente, vai moldando a gente. Eu disse, no momento que você se expõe em rede social, saiba que você vai receber louvor, elogio, mas vai receber pedrada também, crítica. E sabe o que é interessante? Você olha para Paulo, é assim. E preste atenção. Se você ler, meu Deus, vai dar 9 horas. Se você ler Atos, capítulo 17. Vê que coisa interessante. Preste atenção. Atos, capítulo 17. Paulo chegou lá na região de Bereia. Versículo de número 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram para onde? Foram à sinagoga dos judeus. Ora,
estes foram mais nobres, está falando dos judeus, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Por que eles são chamados mais nobres? Porque eles recebem a palavra de bom grado, fazendo o quê? Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha aqui para mim. Sabe por que os bereanos são chamados mais nobres entre os judeus? Paulo chega lá em Bereia, vai para a sinagoga e começa a falar. Eles recebem de bom grado, sabe por quê? Porque eles não estão olhando para quem está falando. Eles não estão preocupados com o temperamento de Paulo. Que Paulo, eu sou fleumático, eu tenho um pouco do colérico, mas Paulo é colérico mesmo, né? Tem escritos de Paulo. Bom, vamos deixar isso para outro momento. Quando chegam lá, os bereanos, eles não estão preocupados como ele é, a forma como ele fala. Não gosto da postura dele, não gosto do caráter dele, não gosto do comportamento dele. A preocupação dos bereanos é o seguinte: isso que o Senhor está falando, está escrito? Ah, não, está na palavra, então eu recebo. A gente precisa, eu já falei isso aqui outras vezes, eu ouvi isso de um grande pastor. A gente precisa entender que nem sempre Deus vai dar o que a gente quer na embalagem que a gente gosta. Só que crente não vive de embalagem, crente vive de essência, de conteúdo. Os bereanos, eu posso até não gostar da cara dele, mas o que ele está falando, está na palavra, está escrito, então não vou questionar. Só que em Éfeso, na sinagoga de Éfeso, a Bíblia diz que eles se endureceram, negaram qualquer receptividade à palavra, e agora começaram a falar mal do caminho. Começaram a criticar a igreja, que o caminho era a igreja. A gente aprende muito com Paulo nessa passagem, que Paulo não perdeu tempo discutindo com esse pessoal. Paulo não perdeu tempo tentando, não, veja bem. Gente, Paulo tem convicção de quem ele é e do que Deus chamou ele para fazer. Por que eu estou falando isso? A gente tem que ter cuidado. Eu pensava que isso ia ser doutrina para uma noite só, mas a gente vai concluir na semana que vem. Mas a gente precisa ter cuidado com duas coisas, porque a experiência de Paulo é muito parecida com a experiência de Jesus quando vai chegando em Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele recebe o louvor das multidões e recebe a reprovação dos fariseus. E o que é que a gente sabe? Uma coisa que a gente aprende com Jesus: Jesus nem se deixa levar por elogios e tampouco se deixa levar por crítica. Eu sei que a gente está dando muita ênfase aqui aos judeus da sinagoga, porque está falando da crítica deles para tirar Paulo do propósito. Mas a gente aprende com Jesus que nem o elogio, nem a crítica pode tirar a gente do propósito. Se você quiser saber como é que a gente lida com elogio e com crítica, venha terça-feira para o culto de doutrina, que eu conto para vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe.